muito bem-vindo. Sou Juliana Souza, gerente de expansão da Wadem Prime Brasil. Sejam todos bem-vindos a este novo webinar organizado pela Wadem Prime Filial Brasil. A Escola Internacional de Negócios, com 28 sedes nos Estados Unidos, presente em 11 países de língua espanhola na América Latina e agora também no Brasil. É uma verdadeira honra poder contar com a presença de todos vocês aqui hoje. Sabemos que o tempo de cada um é valioso. Quem somos? A Wadem Prime é uma escola de negócios com visão global que oferece programas nas áreas de negócios, idiomas, tecnologia e formação profissional com diploma americano. Contamos com o respaldo acadêmico da Universidade da Wadem e com o aval institucional da Câmara de Empresários Hispânicos dos Estados Unidos, o que garante a qualidade e a projeção internacional de todos os nossos programas. Sobre o nosso Zoom, sobre a nossa aula de hoje. Antes de começarmos, algumas orientações técnicas e de etiqueta para garantir uma experiência positiva para todos nós. Por favor, mantenham seus microfones desligados durante toda a apresentação para evitarmos as interferências. Caso queiram, podem fazer perguntas escrevendo-as no chat a qualquer momento. Ao final da conferência, teremos um espaço de 10 minutos dedicados exclusivamente para respostas, perguntas e respostas ao vivo. Materiais sobre o curso, caso você deseje, nós poderemos enviar esse material em até 72 horas para você no seu e-mail que possa ter sido cadastrado. A única contribuição que a Wadem pede nesse momento, em troca, mas é muito importante para nós, é um breve depoimento sobre o que você achou deste momento, uma avaliação sobre a sua experiência no curso e sobre o conteúdo recebido. Isso nos ajuda a melhorar continuamente e a seguir oferecendo formação acessível e de qualidade para mais pessoas. Muito obrigada. Vamos começar. Mais uma vez agradeço por estarem conosco e pedimos que se preparem para fazer as anotações, participar e aproveitar ao máximo o nosso encontro. E agora, sem mais demoras, passamos a palavra para o palestrante de hoje, Carlos, a quem damos as mais boas-vindas calorosas. A palavra é sua, Carlos. Obrigado. Tenham todos um bom dia. Fico muito satisfeito em fazer essa apresentação para vocês sobre a temática de hoje, né? E que nós apresentaremos, que é Fundamentos da Responsabilidade Social, Parcerias Estratégicas com o Terceiro Setor. Como foi dito, né, pela Juliana, assim que vocês tiverem qualquer dúvida, ao longo da palestra, vocês podem anotar, mandar no chat, que no final a gente vai dedicar uns 10 minutinhos para esclarecer essas dúvidas, tá ok? Então, vamos iniciar. Isso aqui temos praticamente uns 90 minutos de palestra, né? Logicamente, vamos dar uma panorâmica, que essa temática é muito ampla, né? Mas vamos dar realmente uma noção uma panorâmica bem interessante para que todos possam ter uma melhor noção de quais são as questões da responsabilidade social e as parcerias estratégicas que a iniciativa privada pode fazer com o terceiro setor. Então, aqui eu estou apresentando um pouco do meu currículo, para vocês terem uma ideia, né? Meu nome é Carlos Tadeu Miranda Cavalcante, sou graduado em Administração e mestrado em Administração com Valores Humanos. Sou palestrante, representante comercial e professor de inglês na área de business, né? Trabalho também com auditoria interna, trabalhei, né, minha experiência anterior foi auditoria interna, em multinacionais, consultor, gerente administrativo e fui diretor de escola de idiomas também. E também fui voluntário numa ONG, União dos Escoteiros do Brasil, por 25 anos. Inicialmente entrei como educador voluntário, né, atuando diretamente com crianças e jovens, durante praticamente uns 5 anos. Depois fui dirigente de uma unidade escoteira por 2 anos e depois eu continuei praticamente o restante como na capacitação de voluntários com um grupo escoteiro do qual eu pertencia, que ao longo da palestra a gente vai especificando um pouco melhor, né? Qual é o objetivo?
O objetivo da nossa palestra é enfatizar a importância da responsabilidade social por parte do empresariado no geral, tá? E apresentar também opções de parcerias com o terceiro setor, trazendo benefício para ambas as partes. Esse seria o objetivo, tá? E como surgiu esse trabalho que eu estou apresentação? Então, por exemplo, na época que eu atuava nos escoteiros do Brasil, foi de 1996 a 2021, a gente tinha muitas necessidades de recursos para exercer as atividades operacionais em uma unidade da ONG de Educação Infanto-Juvenil, que é o Grupo Escoteiro em São Bernardo do Campo, Jean Felipe Cousteau, que é uma unidade local que pertence a essa associação nacional aqui da União dos Escoteiros do Brasil, e associada, né? E dentro disso, havia necessidade de engajar empresários em exercer a responsabilidade social para atender as demandas da comunidade do entorno. E havia essa necessidade, né? Pelas próprias carências do nosso grupo, né? E a gente estava querendo envolver os empresários para nos ajudar também nas questões logísticas, que mais tarde a gente vai explicar, detalhar melhor. E também aproveitei, já que eu estava também na época fazendo um mestrado, iniciando o mestrado, elaboração de um trabalho de pesquisa científica para que pudesse ser utilizado por todas as unidades dos escoteiros do Brasil, pelo país, para que pudessem levar algum material, né, que na época não tinha muito material pronto, né, para evitar parcerias com o empresariado. Tanto que esse trabalho foi uma dissertação de mestrado que depois ela se encontra disponível no site nacional dos escoteiros do Brasil. Depois vocês podem entrar no escoteirosdobrasil.org.br, trabalhos acadêmicos, que consta esse trabalho meu também, que o título foi A Importância da Responsabilidade Social na Iniciativa Privada e, como estudo de caso, o escotismo como opção de investimento em educação não formal. O título de mestrado é um pouco meio confuso, assim, meio longo, né? Mas como é um trabalho científico, mas depois a gente vai destrinchar um pouquinho isso aí, tá? Eu vou citar tanto coisas, material, conteúdo relativo àquele trabalho, que são fundamentos, né? E também atualizações de todo o processo na questão da responsabilidade social, do terceiro setor e até também do estudo de caso, ok? Os temas a serem abordados. Esses são os temas, né? Para vocês terem uma ideia de como trabalharemos nessa palestra. A importância da responsabilidade social empresarial, ética na responsabilidade social como estratégia empresarial, a responsabilidade social no mundo corporativo, responsabilidade social no Brasil, o surgimento do terceiro setor, parcerias estratégicas com o terceiro setor e um estudo de caso, tá? Que é especificamente onde eu atuei durante esses 25 anos. A importância da responsabilidade social e empresarial. Justamente como eu falei para vocês, já que eu teria que correr atrás, vamos dizer assim, né, de empresas perto da nossa unidade local para procurar alguma coisa, então precisaria conscientizar não só o grande empresário, que às vezes já tem uma formação, um treinamento na área de RH mais forte, mas aqueles pequenos empresários também, pequenos e médios empresários, da importância deles também se envolverem nessa questão, né, da responsabilidade social empresarial. Aí, esse início, vamos entrar um pouco na parte conceitual, né? Peter Drucker, que é um dos papas da administração, né, ele citou que as organizações não existem para si próprias. São meios representando um órgão social que visa a realização de uma tarefa social. Então, veja bem, as organizações, as empresas em geral, não são independentes, elas dependem, né? Na realidade, eles estão atendendo uma necessidade da sociedade, né? Que essa necessidade da sociedade gera uma demanda, né?
que vai atender. Então, eles estão independentes. Mesmo o empresário, quando vai abrir um negócio, ele pensa em prosperidade, gerar renda, gerar lucro, que é válido. Mas só que ele vai, direto ou indiretamente, ele está atendendo uma necessidade social, né? Então, por exemplo, se eu vou montar uma fábrica de bicicleta, eu vou atender a necessidade de mobilidade das pessoas, ou de diversão, né? Ou de lazer, e assim por diante. Se eu vou fabricar qualquer coisas alimentícias, uma necessidade de alimentação, e assim por diante. Então, todas essas empresas, elas precisam ter lucro, sim, realmente, para elas sobreviverem e se manterem e crescerem, mas elas têm realmente elas estão atendendo uma necessidade da sociedade. Então, elas representam um órgão só que visa a realização de uma tarefa social. Então, mesmo sem ter a consciência disso, ele está atendendo essa demanda. Uma empresa de transportes coletivo está atendendo uma demanda de logística, de transporte de cargas, uma empresa de ônibus, por exemplo, né? Levar as pessoas para o trabalho e assim por diante. Todo e qualquer tipo de serviço ou produto está realizando essa tarefa social, né? E também Perquire, que é um dos pensadores, é um pensador francês, a gente tem que ter também uma noção de uma visão, tem que ter uma visão holística de tudo, não só da sociedade como da vida. Ele diz assim, ele cita isso aqui: visão holística é uma visão integral em que o indivíduo, a sociedade e a natureza formam um conjunto indissociável, interdependente e em constante movimento. Então, vamos falar assim. Isso aqui serve para a empresa também, para tudo. O indivíduo, a sociedade, que representa todo o público, mas também as organizações. Formam um conjunto indissociável, eles não vivem independentemente, pelo contrário, eles são interdependentes, um depende do outro, em constante movimento, em constante o quê? Mudança, né? Em constante transformação. Essa visão holística, inclusive, existe nas empresas a cultura organizacional holística. Tem uma cultura que, em algumas outras citações, eu vou passar para vocês, que detalha um pouquinho melhor esse caso. Tem uma visão mais ampla, não é só aquela visão mecanicista, técnica ou financeira do negócio, tem essa visão mais ampla, né? Vamos continuando aqui. Então, entrando no conceito de responsabilidade social empresarial, é o grau de obrigações que uma organização assume através de ações que protejam e melhorem o bem-estar da sociedade à medida que procura atingir seus próprios interesses. Do autor aqui. É praticamente o que foi falado. Todo mundo vai abrir um negócio, toda empresa tem os seus interesses, né? Logicamente, mas como ele vai ter que ter uma ação que protege o bem-estar da sociedade, porque senão não vai prosperar, logicamente, né? E também é a obrigação que a empresa assume com a sociedade, maximizando os efeitos positivos e minimizando os efeitos negativos, do outro autor. É importante isso aí, né? Porque, além de ser uma obrigação que assume com a sociedade, consciente ou inconscientemente, ele tem que estar, a toda empresa tem que ter essa visão de que ela pode gerar alguns efeitos positivos e alguns efeitos danosos, né? Principalmente na questão de emissão de poluentes, né? Descarte de produtos e assim por diante, como um exemplo. Então, ele tem que ter essa consciência de que ele sempre tem que procurar as benesses para a sociedade e também para o meio ambiente e para a própria empresa, e também aquilo que minimizar os efeitos negativos, que às vezes não tem como fugir disso aí, né? Então, vamos continuando. E por que ser sociável, responsável socialmente? Isso é a pergunta que todo empresário faz. O que é que eu ganho com isso, né? Porque ele tem muito essa visão muito utilitarista, né? De negócios, mas então, Melanie Freud, ele coloca isso muito interessante, né? Ele diz que a empresa consome recursos que são patrimônios naturais da humanidade. Concorda?
Ele fala isso, mas eu complementei nessa chave, e de todos os seres vivos, né? Esse autor, ele diz que, é lógico, tudo que a empresa precisa, ela pega matéria-prima, madeira, minério, tudo para ser feito. Então, a natureza já provê para o ser humano tudo que é necessário, né? E ele justamente extrai da natureza tudo que ele precisa, né? Mas não é só para a humanidade, também de todos os seres vivos, né? Porque a natureza, isso é por causa de um paradigma um pouco muito utilitarista que existia antigamente, que a natureza é um patrimônio da humanidade, mas não é só da humanidade, de todos os seres vivos, né? A empresa consome capitais tecnológicos, financeiros e mão de obra das pessoas pertencentes à sociedade. Logicamente, onde é que a empresa, o empresário ele vai precisa de tecnologia, precisa de usar o celular na empresa, né? Precisa de dinheiro, empréstimos bancários, recursos para operar, né? E precisa de mão de obra. Onde é que ele vai? Quem vai fornecer isso para ele? É a sociedade, não é? E a empresa recebe apoio da organização do Estado, o qual é fruto da mobilização da própria sociedade, como foi feito. Então, por isso que a empresa ela não vive de uma maneira independente, que vivendo por si só. Ela depende de tudo isso. Então, nada mais justo de que ela retribuir com coisas que beneficiem a sociedade, porque a sociedade fornece tudo, né? Os recursos, a mão de obra, né, a mobilização, e a natureza fornece tudo que a gente precisa de matéria-prima para transformar e fabricar o produto ou até o serviço. E o Melonette e Frois, ele coloca aqui algumas citações, isso aqui foi nos anos 2000, antes da virada do século, né? Que depois houve algumas modificações, algumas inclusões, mas é bem interessante para a gente diferenciar responsabilidade social interna e externa, né? A responsabilidade social interna é dentro da empresa, certo? E existe um foco. Então, se a empresa vai atuar de uma maneira responsável socialmente, ela vai procurar seu público interno. Existem algumas áreas de atuação, que educação, que hoje em dia a gente fala treinamento e desenvolvimento, salários e benefícios, assistente social, médica. Hoje em dia se fala também em sustentabilidade interna, é uma observação que eu coloquei, né? De que forma? Por programas de RH, ISO 14000, que está das questões ambientais, planos de providência complementar e assim por diante, né? E que retorno dá ela sendo responsável socialmente? Retorno de produtividade, logicamente o público interno, os funcionários vão ficar mais satisfeitos, vão produzir mais, né? E também, havendo retorno de produtividade, retorno para os investidores, os acionistas, proprietários, né, da empresa. E na parte externa, qual é o foco da responsabilidade social externa? Quando a empresa visualizar o seu ambiente, o seu entorno, né, a própria comunidade, principalmente do entorno, né? Pode ser a comunidade ou pode ser a sociedade como um todo, né, um país e assim por diante. Áreas de atuação são muitas áreas, aqui são alguns exemplos. Você pode atuar na área da educação, da saúde, assistência social, ecologia, inclusão social, hoje em dia, social, digital e assim por diante. Tá? Instrumentos, doações, programas de voluntariado, no qual o movimento escoteiro do qual eu participo, eu vou sempre linkando com a minha experiência, né? Para vocês também terem uma ideia, né? Atua muito fortemente com o voluntariado, parcerias, programas e projetos sociais, né? E o tipo de retorno? Retorno social, porque o público da comunidade, do entorno, fica mais satisfeito com essa imagem positiva que dá, né? Que a empresa dá o retorno da imagem, né? Publicitário, com isso mesmo, logicamente, ela se torna mais famosa, mais divulgações, né? Tanto da própria empresa quanto de outras, da própria comunidade, positivas, com uma imagem positiva. E o retorno propriamente dito para acionistas e proprietários. Então, tudo uma coisa assim que são as retribuições, né? As ações positivas geram
geram efeitos positivos, tá? Então, não vão esquecendo, pessoal, vão colocando no chat as suas dúvidas, que no final a gente vai poder sanar, né, dentro do possível, né? Ok? Vamos para o próximo. Existe outro autores também, né, que eles dizem que são a questão da responsabilidade social tem três abordagens, né? A abordagem da obrigação social, que são é aquela abordagem, satisfazer somente as obrigações legais. É aquela. Muitas empresas, ou empresário, vamos dizer assim, de pequeno ou médio, ou até de porte, ele está mais preocupado com cumprir as obrigações legais e dar o retorno para o proprietário ou para os acionistas, né, que é trabalhando muito em função disso. Principalmente no passado, não sei que no passado era muito comum, né? Tudo em função do retorno social. É importante, mas a questão dele era mais isso, que a obrigação jogava todas as questões sociais para o governo procurar, né, solucionar, né? Porque já pagar os impostos, né? Mas a abordagem da responsabilidade social vai mais além. A empresa tem que cobrir as obrigações legais, mas as obrigações que afetam diretamente as empresas, tanto para pequeno, médio e grande porte. Por exemplo, nos anos 70, eu lembro que era muito comum aqui na região do ABC, as empresas emitirem muitos poluentes, né? As chaminés, sabe, com poluição, com carbono, com fuligem e assim por diante. Até as mulheres reclamavam nos varais que colocava a roupa no varal branquinho, depois ficava toda cheia de fuligem. Quer dizer, são questões que afetam diretamente as empresas, desde as mais complicadas até, às vezes, até as mais simples. Inclusive, no meu trabalho de pesquisa, eu conversei com um empresário de Diadema. Ele tinha uma questão seguinte, ele é uma pequena metalúrgica, ele produzia muito scrap, né? Muita resíduo de usinagem de material, né? Aqueles resíduos de nada, restos de metal, tudo isso aí que eles falam, né? E só que o rapaz demorava muito para passar por lá. E ao mesmo para passar lá para recolher isso, prejudicava o espaço que ele tinha lá. Mas ele tinha dois problemas. Esse era o primeiro problema. E o segundo problema é que ele percebeu que nos finais de semana, a empresa dele estava estabelecida na periferia de uma cidade aqui do ABC, né? Estava sumindo material, estava sumindo ferramentas aos poucos. Era pouca coisa, mas sumia, estava sumindo. E ele descobriu que eram uns jovenzinhos, né? Adolescentes que estavam pulando o muro lá e roubando essas ferramentas. E ele estava com esse problema. E depois ele descobriu que eram uns jovenzinhos, aí ele chamou os pais lá das crianças, e ele viu que era um pessoal muito necessitado, né, com pouco poder aquisitivo, né, e fez uma proposta. Olha, eu tenho um problema sério aqui, eu tenho esse monte de resíduo aqui de metal, né, e só que o rapaz demora demais para passar para recolher. Vocês não podem recolher para mim? Vocês vendem, vocês ganham dinheiro e tudo bem. Aí as mães gostaram da ideia, conversaram com as crianças, né, os jovenzinhos, né, e eles começaram a recolher. Recolheram, parou totalmente os furtos, né, que aconteciam, e durante um bom tempo, e até nos finais de semana, como ele não tinha vigia na época, tudo, e a empresa ficava fechada, ele deu até a chave da parte externa da empresa aberta para eles poderem recolher esses restos de material. Quer dizer, é uma questão bem simples que ele resolveu o problema. Às vezes existe uma demanda, né, da sociedade, ele viu que tinha um problema social de pobreza, né, e ele conseguiu contornar isso para eles, e eles fizeram até uma associação entre os pais lá e as crianças, ficaram todos motivados, e ele resolveu esse problema. E foi um bom exemplo de vida para as crianças também e para os pais, né? Abordagem da sensibilidade social.
São essas duas questões. Além da responsabilidade social, você, além de satisfazer as obrigações legais as que demandam diretamente, essas duas tendências e problemas que afetam indiretamente a empresa. Então, tem empresas que às vezes vão um pouco além de resolver problemas que estão afetando diretamente. Por exemplo, eu estou preocupado com a poluição do meio ambiente, vou entrar, por exemplo, o desmatamento, eu vou fazer alguma coisa, alguma atividade, por exemplo, me associar SOS Mata Atlântica, por exemplo, vou contribuir de alguma forma, porque isso está afetando toda a sociedade, né? Então, você tem que ter uma visão mais proativa, não só resolver o que está te afetando, mas também como um todo, como uma sociedade, essa visão holística, né? Que todos nós, o que é que cada um de nós podemos fazer para melhorar a nossa sociedade, né? É que nem a história do incêndio na floresta, né? Que o beija-flor estava lá pegando o biquinho, ia lá no lago, já pegava um pouquinho de água e jogava e espirrava um pouquinho de água na floresta lá, e os outros animais viram aquele beija-flor lá e falaram para ele, puxa, é um conto, né? Falaram para ele, bom, mas você não vai apagar o incêndio. Eu não vou apagar o incêndio, mas estou fazendo a minha parte. Então, o que é que nós estamos fazendo, né, para a sociedade? Fazendo a nossa parte, tá? Bom, vamos continuando. Logicamente, pela própria visão do empresário, ele também quer saber, mas tudo bem, mas o que é que eu ganho com isso? Eles sempre fazem aquela pergunta, e financeiramente, o que é que eu ganho? Existem até benefícios fiscais, né? Que isso já são leis, né, de incentivo para as empresas, né? Que é a Lei Rouanet, para incentivo à cultura, que é 4% de imposto devido, Lei do Esporte, a Lei do Idoso, né, que tem o Estatuto do Idoso, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, projetos sociais para crianças e adolescentes, que é até 1% do imposto devido. Então, você tem que ter isso, essa carta na manga, mostrar para o empresário, né, que ele tem esses benefícios, né, de incentivo à saúde, projetos de prevenção e combate ao câncer e apoio a deficientes, né, até 1% do imposto devido, apoio a entidades filantrópicas, que isso já está na própria Constituição Federal, que é imunidade ou isenção de tributos, né? E também você pode investir nas OCIPs, que mais tarde nós vamos falar com mais detalhes, organizações sociais, né, de interesse público, de organizações da sociedade civil de interesse público e as organizações sociais, né, que são apoio a essas instituições, do qual o escotismo também se encontra, que é até 2% do lucro operacional bruto, né? Que depois a gente vai entrar em mais detalhes para explicar melhor, tá? Outro autor aqui, quais são os benefícios da responsabilidade social? É lógico, reputação e imagem positiva da empresa na sociedade? Sim, né? Vantagem competitiva? Sim, porque você pode usar esse termo, ó, eu sou uma empresa responsável social, que eu ajudo o meio ambiente, faço uma parceria com a comunidade, ajudo a comunidade, então você vai também divulgar essa vantagem, né? Você tem uma vantagem competitiva em relação a uma que só está lá produzindo, mas não está tão sensível assim, às questões sociais, né? Fidelização de clientes. Hoje em dia, toda clientela quer saber se a empresa que você está comprando o produto ou serviço, ela é responsável socialmente, está fazendo boas ações sociais, e com isso o cliente, você vai captar o cliente uma vez e ele vai sempre comprar de você, que você sabe que você é uma empresa que, né, é responsável socialmente. Isso também atrai os investidores, mais para frente a gente vai ver também, né? Os investidores hoje estão procurando essas empresas que não agridem tanto o meio ambiente, não agridem as questões sociais, né? E também existe engajamento e retenção de talentos, porque as pessoas, elas se sentem dentro da empresa, sentem orgulho quando vê que a empresa está atuando de uma maneira muito benéfica para a sociedade, para as questões sociais, quer seja do entorno ou para todas as questões sociais da sociedade, do país e assim por diante. Tem mais alguns benefícios: redução de riscos e conflitos, você evita conflitos,
Até esse próprio exemplo que eu dei para você dessa empresa metalúrgica de Diadema também existe um conflito lá em risco, né? Risco de roubo, um conflito de brigar, ele poderia brigar, chamar a polícia, isso, fazer um escarcéu, isso, um BO, que depois eles poderiam retaliar. Um exemplo simples, mas também ele contornou e atendeu uma necessidade, né, dessas crianças, desses pais que estão passando por necessidades e resolver o problema. Então, mesmo de uma maneira simples e também questões mais maiores, tipo poluição no meio ambiente, quantas comunidades não reclamam porque estão emitindo gás carbônico, né? Chaminés e assim por diante, né? Cumprimento de regulamentações, que é clássico, né? Logicamente, todas as regulamentações têm que ser cumpridas, né? Inovação sustentável, a empresa ela está sempre criando uma criatividade para reduzir os impactos econômico, social e ambiental, reduzir, aqui eu não fui falar, os impactos negativos e aumentar os impactos positivos, né? Tanto na questão econômica, na questão social e ambiental. Fortalecimento das comunidades locais, porque as comunidades locais, elas sentem prazer, sentem orgulho de quando a empresa, ela interage com a comunidade, né? Ela, através de vários tipos de ações, que depois a gente vai também detalhar quais tipos de ações as empresas podem fazer, né? E fortalece esse contato. Além de contribuição para o mundo sustentável, que isso é lógico, né? É a própria visão holística da coisa. Né? Agora vamos partir um pouco para a ética, na responsabilidade social com ética. Né? Então, antes de falar de ética, não esqueça de colocar suas aí no chat, tá? As suas dúvidas, tá? Para a gente depois esclarecer no final. A ética, conjunto de princípios e valores que norteia a conduta humana em sociedade. Tá? E ética empresarial, princípios e padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios. É a mesma coisa, praticamente, só que ao invés de em sociedade, é especificamente no mundo dos negócios. Né? E como eu falei para você, você atuando com a responsabilidade social interna e a responsabilidade social externa, você se torna uma empresa cidadã, tá? Como o autor tinha falado lá. Para você se tornar uma empresa cidadã, você basicamente atuando nas duas frentes, interna, dentro da empresa e fora da empresa. Também não adianta fazer caridade fora da empresa e dentro da empresa você ter o público interno insatisfeito, com muitas questões, muitas demandas que não são atendidas, né? Então, a ética, o Instituto Ethos, né, de Responsabilidade Social, define que a ética é a base da responsabilidade social e se expressa através de princípios e valores adotados pela organização. Esses princípios e valores já estão expressos até de início na própria missão, valores, né, visão de futuro, mas também isso tem que estar bem assim, enraizado na própria cultura da empresa, né, dentro da empresa. Responsabilidade social como estratégia empresarial. É aquilo que a gente falou, né? Tem os benefícios, né? Então, aí com o tempo, você vê que a responsabilidade social se torna uma estratégia. É uma coisa sine qua non. Você tem que agir dessa forma, né? E esse autor diz que os administradores devem incorporar novos valores ético-humanistas e dominar conceitos filosóficos, sociais e políticos para a condução das mudanças organizacionais. É aquela cultura organizacional holística, né? Então, você tem que esses valores éticos, humanistas, né? Todos esses conceitos, né? Para a condução das mudanças organizacionais, tudo está mudando, né? Está em constante transformação. Então, esta é uma visão holística da responsabilidade social. Né? E antigamente, por exemplo, até os anos 80, 90, mais ou menos, a sociedade fez uma pressão
muito forte por parte das empresas, né? Isso veio desde a época da Revolução Industrial, que começou aquele gigantismo industrial, aquele paradigma mecanicista, né, que foi assim, deixando de lado a questão ambiental, a questão da saúde, da alimentação e assim por diante, né? Então foram surgindo associações de defesa dos consumidores, né, para realmente proteger aquelas questões de agrotóxicos, assim, os movimentos ecológicos, pela deterioração de, do ambiente. Eu tive até uma experiência, uma vez eu estava dando aula numa empresa de mineração, e nessa aula assim que vai no chão de fábrica, eu vou mostrar para você uma mineradora. Eu fui lá e ele me levou lá em cima, no alto, para ver aquele poço enorme, né? Aquela vala enorme que eles extraem o minério, que chama apatita, né? Aqueles caminhões lá embaixo, aquele buraco enorme, parecia uma cratera de um vulcão, né? Aí falou, aqui era uma montanha, né? Aqui me causou impacto. Já pensou como a gente extrai tanto da natureza essas questões, né? E então por isso tem que ter sempre, logicamente, você tem que ter a contrapartida, né? Que se você tira um minério de uma montanha, o que você vai fazer em contrapartida para beneficiar, né? Para minimizar esse impacto, né? Mas é uma coisa que realmente impacta a gente, né? Não é só impacto social, é impacto individual, quando você vê realmente que a gente extrai, às vezes até você tira de uma montanha, virou um poço profundo, né? Uma cratera, né? Então, os movimentos de volta à simplicidade, justamente por isso, que com esse gigantismo industrial, aquela sociedade consumista, de muito um paradigma consumista capitalista, né? Então começou a prejudicar muito em todas as questões, o ambiente, o entorno das residências. Então, o movimento de volta à simplicidade, uma vida mais simples, mais naturalista, né? Então, alimentação sem agrotóxicos, né? Os organismos financeiros começaram também a investir dinheiro onde havia ética, onde há ética nas empresas, né? E também a pressão do público interno, que foi falado. O público interno também, eles ficam felizes, orgulhosos, quando vê que a empresa também está engajada nas questões, né, sociais, não somente nas suas questões internas do produto, de entrega do produto, de entrega do serviço, mas também de entrega de algo mais, né? De benefícios mais amplos, que seria atender a comunidade do entorno ou atender a sociedade também. Tá? Então, essa pressão começou a fazer essas mudanças. Por bem ou por mal, os empresários tiveram que mudar a estratégia, né? Não só pensar no lucro propriamente dito, mas pensar também em todas essas questões, né? Então, aqui eu coloquei até um plano que antes de um timeline. Antes de 70, baixíssima preocupação com os impactos sociais e ambientais, era um paradigma, né, antropocêntrico, ou seja, era o homem, tudo da natureza, tudo do ambiente, era para benefício do ser humano. E em detrimento do quê? Do ambiente e da própria sociedade, que estava sofrendo os impactos negativos, né? E aí surgiu a consciência ambiental, né, principalmente com um paradigma mais biocêntrico, ou seja, um paradigma biocêntrico que se você vê que o centro de tudo não é somente o ser humano, é a vida como um todo, né? Todos os seres vivos, onde o ser humano está incluído, é lógico, mas também a vida, porque sem um meio ambiente que a gente possa viver, a gente não vai ter como extrair, né? A curto e médio prazo não vai ser sustentável a humanidade, propriamente dito. E com isso surgiu a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Estocolmo, por pressão de governos e ONGs, para a instalação de filtros antipoluentes, né? Além daquelas pressões dos anos 80, 90, o ambientalismo responsivo começou a reagir a essas pressões de imagem legais, né? Aí começaram a instalar programas de controle de resíduos e emissões,
relatórios de impacto ambiental foram lento e gradualmente, né, mudando esse paradigma, né? Dos anos 90 a 2000, o ambientalismo estratégico, quer dizer, o ambientalismo virou agora uma estratégia empresarial. O que é que eu ganho? Então, eles perceberam que, já que eu tenho que cumprir essas questões, mas também o que é que eu posso também ganhar, ter uma vantagem competitiva, né? Aí surgiu a ISO 14000, que é a questão ambiental, né? Programas de reciclagem e eficiência energética, né? A ECO 92 no Rio, onde participaram 180 países, onde surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, hoje em dia, esse paradigma é muito mais comum, principalmente de desenvolvimento sustentável, sem você afetar o meio ambiente, né? De 2000 a 2010, a sustentabilidade é uma estratégia corporativa, tá? É um sine qua non, vamos dizer assim, né? Fortalecimento do conceito de ESG, que é ambiental, social e governança, os três critérios ou paradigmas, vamos dizer assim, nas grandes empresas, né? ESG, e os emitidores, os investidores e os parceiros em geral, os stakeholders, eles sempre consideram critérios ESG para onde eles vão colocar o dinheiro deles. Essa empresa ela está cumprindo as normas ambientais, ela tá diminuindo impactos sociais, qual é o estilo de governança, a governança interna da empresa, ela governa com transparência, utilização dos recursos, boa utilização dos seus recursos, atender a todas as regulamentações, questões fiscais e assim por diante. E nos anos 2010 até hoje, foi consolidado com esse paradigma ESG. Como agora não se tornou só uma estratégia, é uma obrigação estratégica. Todas as grandes empresas, principalmente, elas têm isso. Tá? E aqui eu estou detalhando um pouquinho mais, tá? O critério ambiental, social e de governança para avaliar o desempenho sustentável e ético das empresas e organizações. Então, ambiental, o impacto da empresa no meio ambiente, existem vários relatórios de impacto, né? Social, como a empresa lida com o público interno e externo, que falamos, né? Então, e governança, estrutura ética e organizacional da empresa, ela tem um código de ética, né? Que você vê lá no site, você pode entrar no site de qualquer empresa, você vê lá a missão, valores, mas existe código de ética, uma cultura ética dentro da empresa, se você vai mais a fundo, ela tem uma cultura organizacional ética, né? E dentro da própria cultura organizacional. E esse critério, que é o critério mais moderno, né, de governança, que é uma responsabilidade social, né, que engloba tanto a responsabilidade social interna quanto a externa, logicamente tem que além de ser obrigação, mas traz vantagem, atrai investidores, né, que eles estão procurando só por isso, eles estão deixando de lado aqueles que não atendem essas demandas da ESG, né? Imagem positiva para os clientes, mídia e sociedade, que é uma empresa que, né, atende essas demandas, essas, né, pressões também, não é só demanda, é pressão mesmo da sociedade, né, para que atue dessa maneira responsável, né, reduzindo riscos e prejuízos ambientais, sociais, como a gente teve, né? Se você tem todo um trabalho, quantos acidentes ambientais sofremos nos últimos anos, você sabe aí pela mídia, de empresas, né, que prejudicaram o meio ambiente por negligência, ou por falta de prevenção, e corrupção, e assim por diante. Estabilidade e longevidade, né? Isso mantém a empresa mais estável no mercado, né? Que ela atende a todos esses preceitos, e alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um critério adotado pela ONU. Então, você está alinhado com todos esses objetivos. Então, com isso, você mantém uma empresa mais sólida, mais sustentável, com todos esses benefícios, né? E quais são esses instrumentos de controle e avaliação? Mas tudo bem, mas como é que eu vou saber?
todas as empresas elas emitem relatórios de sustentabilidade. Vocês podem ver até nessas empresas nacionais, relatórios de sustentabilidade, certificações ISO 14000 e outras certificações de redução de impacto social, do meio ambiente, metas de carbono neutro, que é a intenção, de acordo com o Acordo de Paris, reduzir em até 43% das emissões de poluentes do meio ambiente para reduzir o efeito estufa, né? Códigos de ética, como eu falei também, e canais de denúncia, né? Que o ombudsman, que a gente fala, é o ouvidor, né? Essa empresa tem? Ela tem um código de ética? Qual é o código? Qual é o código de ética, né? Não só os valores, tá? E o código de ética, que assim, a avaliação, né? Os canais de denúncia é importante, que o pessoal fala, a ouvidoria, o ombudsman, que eles falam também, né? E a avaliação dos impactos sociais na cadeia de fornecimento. Por exemplo, os seus fornecedores, você compra de empresas, a sua matéria-prima vem de, bom, se é uma indústria de alimentos, ela vem, esse alimento vem de alguma fazenda que usa, que adota trabalho infantil ou trabalho escravo, sabe? Então, todas as empresas têm que fazer uma averiguação nos seus canais de fornecimento, preço de fornecedores, para ver que eles estão comprando de empresas que realmente elas também adotam os mesmos princípios éticos, né, morais até, né, e legais também, né? Avaliação dos impactos sociais. E eu vou dar também uma panorâmica, logicamente que esse assunto ele é muito amplo. Não esqueça de colocar, viu, pessoal? Não esqueça de colocar no chat as suas dúvidas, tá? Que dentro do possível a gente vai procurar esclarecer. Responsabilidade social no mundo corporativo, tá? Aqui é só um exemplo, vou exemplificar, porque é um tema muito amplo, muito complexo, né? Coisas mais, vamos, práticas, pragmáticas, né? Então, exemplos de ações sociais nas corporações: educação e capacitação, essas empresas ao lado direito são as que têm atuado com um foco maior, né, vamos dizer assim, doações e filantropia, saúde e bem-estar, inclusão digital, né, diversidade, equidade e inclusão, voluntariado corporativo, educação financeira e cidadania. Então, existem muitas opções, muitas formas de você também atuar, né? Então, a gente vai adiantar um pouquinho mais. No Brasil, aqui algumas empresas, para ficar mais claro, né, mais pragmático, vamos dizer assim, né? Natura trabalha com educação, inclusão, desenvolvimento comunitário, Boticário, sustentabilidade, né, cadeia produtiva, aquilo que eu acabei de falar, né? Empreendedorismo social, Hospital Sírio-Libanês, saúde comunitária e educação médica, Magazine Luiza, inclusão digital e diversidade, Itaú Unibanco, educação financeira e voluntariado, Nestlé Nutrição Social e comunidades rurais, Mercado Livre, educação técnica e microempreendedorismo, que é uma coisa bem mais moderna, né? A Google, capacitação digital e inclusão tecnológica, Ambev, educação e saúde para a juventude, Hospital Albert Einstein, educação e saúde e apoio comunitário. Vocês veem, então, toda essa dinâmica, né, das empresas atuando. Então, logicamente, vocês podem até entrar no site depois de cada uma delas, averiguar o que é que eles fazem, os relatórios sociais, né, de impacto, ESG, eles dão relatórios muito detalhados do que eles fazem, muito interessantes, tá? E agora vamos falar um pouco mais sobre o surgimento do terceiro setor, tá? Que, logicamente, não é que está separado, mas é que veio juntamente com toda essa evolução da responsabilidade social do terceiro setor, né? Que é justamente uma área onde as empresas começaram a voltar mais os olhos, né? O primeiro setor é a estrutura do Estado, né? Isso desde o segundo setor é a lei do mercado. E o terceiro setor, que a gente diz, são as sociedades civis, as ONGs. A ONG é um termo mais internacional, né? Mas aqui no Brasil a gente fala de sociedade civil. A gente vai detalhar um pouquinho mais. Então, o terceiro setor que vem a ser, vamos pegar uma definição,
é uma ordem que supera em vitalidade, legitimidade e harmonia a ordem burocrática estatal, primeiro setor, e a ordem econômica do mercado, segundo setor. Uma ordem que nasceu da desordem social vigente, cuja expressão institucional encontra-se no terceiro setor. Ou seja, como a gente falou, as empresas depois da Revolução Industrial foram crescendo, se agigantando com aquele paradigma técnico, mecanicista, né? E então foram se agigantando, crescendo, e as empresas que seriam o segundo setor, né? Então eles deixaram mais para o governo resolver todas as questões sociais, mas o governo por si só não tinha condições de resolver tudo isso. E então o governo jogava um pouco para as empresas e as empresas jogavam para o governo, e ficou aquela briga. Mas naturalmente foi surgindo que essas demandas foram surgindo da própria sociedade, né? E foram criando instituições para resolver esse problema que o governo não estava dando conta, vamos dizer assim, e o mercado também não estava mais preocupado em produzir seu produto, os seus serviços, que ele não estava conseguindo atender. Então foi surgindo no mundo todo todas essas necessidades, essa mobilização da sociedade para criar associações, grupos e assim por diante, instituições, inclusive o escotismo surgiu mais ou menos dessa desordem social que estava vigente, isso no início do século XX. Eu vou deixar para falar quando entrar no escotismo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, o terceiro setor movimenta 1,33 trilhões em 35 países pesquisados recentemente, tá? Ocuparia a sexta posição no ranking dos maiores PIBs do mundo. E no Brasil, existem aproximadamente 645 mil organizações da sociedade civil, OSC. No Brasil, quando se fala em ONG, o termo jurídico correto é Organização da Sociedade Civil, né? Temos 7 mil OCIPs e 1.100 OS. OCIPs é Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E essas 1.100 OS são organizações das sociedades, organizações sociais. Ou seja, estão todos inclusos nesses 645 mil. Tá? Mas qual é a diferença de uma para outra? Essas 645 mil ONGs, vamos dizer assim, né, que é o termo mais popular que a gente diz, mais informal, elas têm de diversos tipos, de instituições religiosas, de fundações, isso e aquilo. Mas o importante para você se tornar uma OCIP, você tem que ser uma organização social de interesse público, para que essas ONGs elas entram com um pedido junto ao Ministério da Justiça para ser qualificada de interesse público. Para quê? Para substituir o que antigamente existia de utilidade pública municipal, federal e estadual. A partir disso aí, você consegue recursos públicos. E as empresas que fizerem parceria com as OCIPs conseguem aquela redução no imposto de renda, aquele benefício fiscal. Tá? As organizações sociais, elas são aquelas organizações que surgiram, mas que elas têm um contrato de gestão, onde o governo não consegue fazer ou não tem todas as plenas condições de atender, ele transfere para organizações sociais, é um pouco diferente. É um contrato de gestão, o governo, né, com essas organizações sociais, é um pouco diferente. As OCIPs são as próprias associações, entidades que são de interesse público, mas mantêm a sua autonomia, mas tem que ter um conselho fiscal. As organizações sociais, elas um contrato de gestão com o próprio governo, é como se fosse um braço do governo público, né? Por exemplo, essas Santa Casas de Misericórdia, né? Essas Santa Casas, elas recebem, elas têm um contrato de gestão, então o próprio governo transfere recursos, porque se torna uma organização social para atender, um braço do governo dentro. As OCIPs não, são instituições privadas, né, sem fins lucrativos. E as organizações sociais também são sem fins lucrativos, só que elas trabalham
atendendo uma demanda pública diretamente. Por exemplo, os ministérios da saúde, se precisa de mais, hospitais podem qualificar alguma organização social que não são de fins, sem fins lucrativos para atender, que são principalmente hospitais, santas casas e assim por diante. Pode ser também a SOS Mata Atlântica, também é uma organização social, porque ela atende alguma demanda do governo que não consegue trabalhar completamente, e como ele já tem uma estrutura boa, ela se tornou uma organização social. Só que todas elas são OSC, ok? Ou ONGs, que é mais popularmente conhecido. Então, para detalhar, OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que são essas empresas de terceiro setor, que são qualificadas pelo Ministério da Justiça, né? Que elas podem trabalhar, né? Substituir aqueles 3 certificados que eu falei de vocês, né? E com isso ela pode adquirir recursos, tanto públicos quanto privados. Okay? Isso facilita muito, assim, e não é difícil. É só você pegar, de acordo com o seu objeto social, nós vamos falar um pouquinho agora, não pode se falar como OCIP, né? Aqui tem vários itens, né? Sociedades comerciais, instituições religiosas, organizações partidárias, né? E entidades, empresas com plano de saúde, instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas mantenedoras, tá? Escolas privadas, organizações sociais, as cooperativas, fundações públicas, fundações, sociedades civis ou associações de direito privado, criado por órgão público ou fundações públicas. Então, quem se qualifica como OCIP? Você pode. Então, todas as instituições privadas, né, sem fins lucrativos, que tem como objeto social um desses, ou um ou mais, tá? Então, uma instituição, uma ONG, vamos dizer assim, que tem promoção da assistência social, de cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da educação, quer seja formal ou não formal, né, que depois a gente vai explicar, observando essa forma complementar de participação, promoção gratuita da saúde, são vários itens que tem que atender essas demandas. Eu coloquei esses que estão em negrito, que a instituição no qual eu trabalhei, a ONG, que é o Escoteiros Brasil, atende de uma maneira todos esses itens que estão em negrito, tá? Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Promoção do voluntariado, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e outros valores universais, tá? Então, é toda essa gama de objeto. Você atendendo um desses artigos, não precisa atender a todos. Um desses só já é o suficiente para você ser qualificado como OCIP. O processo não é rigoroso, é só você enviar toda a documentação para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça já qualifica, já te homologa como organização social civil, né, de interesse público, que também te facilita muito você penetrar, você adquirir recursos públicos e das próprias empresas para fazer as parcerias, essas parcerias estratégicas com as empresas, né? Que é justamente isso que vamos falar. Então, as parcerias estratégicas das empresas com o terceiro setor, você vê aqui. Então, só para ter uma ideia também ampla, bom, agora tem mais meia hora o assunto é bem amplo, mas eu vou avançar um pouquinho, tá? Para poder falar um pouco tudo. As parcerias são alianças e as organizações com objetivo comum que buscam resultados, né? Compartilhando recursos e assim por diante. Tem todas essas motivações da empresa e a motivação do terceiro setor. A empresa fortalece a imagem institucional, atende a critérios ESG, que a gente já falou, né? Redução de riscos sociais e ambientais, acesso a comunidades e públicos específicos, o público interno e externo, né? E a comunidade, inovação social e engajamento de colaboradores, que é a motivação do próprio público da empresa, né? E motivações do terceiro setor, o que é que essas organizações, essas ONGs ganham com isso? Amplia o impacto social, aumenta mais a área de abrangência, né, dos seus benefícios, né, sociais
ambientais, acesso a recursos financeiros e tecnológicos das empresas, desenvolvimento de capacidades institucionais, que o terceiro setor ainda são milhares de empresas de terceiro setor, né? Então isso ajuda, né? Eles têm uma grande necessidade de capacidade de gestão, de institucional de uma maneira geral, né? Visibilidade e fortalecimento da causa, essas organizações vão ficando cada vez mais conhecidas, né, pelo público, né, pela sociedade, e sustentabilidade financeira. E as modalidades de parceria estratégica são várias, tá? Eu não vou detalhar muito, mas, patrocínio social, né, doação direta, licenciamento de marca, cocriação de projetos, voluntariado corporativo, né, que demanda trabalho humano, né, e através de mutirões e mentorias, editais de fundos, parcerias, transferência de conhecimento técnico e intelectual, né, e assim por diante. Agora eu vou entrar no estudo de caso específico do escotismo com opção de investimento em educação não formal de crianças, adolescentes e jovens. O objetivo é colocar um caso real, que eu fiz essa pesquisa, porque eu também trabalhei durante 25 anos nessa ONG, do terceiro setor, né? Para vocês terem uma ideia de como é que funciona, da mecânica, o funcionamento, isso e aquilo, né? Que dá a impressão, o escotismo tem no mundo todo, mas ele tem muitas necessidades que eu vou explicar melhor para vocês, tá? Antes de mais nada, a gente precisa saber que é definido pela própria ONU os 3 tipos de educação, né? A educação informal, que é a educação da família, comunidade, meios de comunicação. A educação formal, que é das escolas, universidades e ensino oficial. E a educação não formal, que são dos movimentos educacionais voluntários, onde o escotismo também está inserido, né? Que é o movimento de educação não formal, ou seja, vamos detalhar mais. Quais são essas características de educação não formal? Não é só escotismo, tem outras organizações que eu vou elencar também daqui a pouco. O caráter voluntário tem que ser uma organização onde haja voluntariado. A aprendizagem pela prática, né, dos jovens, crianças e adolescentes. Os programas são progressivos, né? Vai do mais simples para o mais complexo, de acordo também com a própria faixa etária, né? Se você vai trabalhar com crianças dentro do movimento escolar, você trabalha com crianças dos 6 anos de idade aos 21. Ele entra criança e sai já um jovem, já um adulto, propriamente dito, né? Então, você forma grupos de companheiros da mesma faixa etária. A interação entre jovens e adultos, isso é muito importante, porque os jovens estão sempre, os adultos são os facilitadores, né? São os facilitadores do processo de aprendizagem, né? Desenvolvimento de lideranças, que isso acontece mesmo, e o desenvolvimento de um sistema de valores, que isso é fundamental, que isso é essencial para essas organizações de educação não formal, tá? E aqui, para vocês terem uma ideia de quais são as maiores organizações do mundo de educação não formal. Primeiro, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, onde se ensina liderança, responsabilidade, trabalho em equipe, serviço comunitário e assim por diante, né? Que é o OSM, né? Depois, a segunda é a Associação Cristã de Moços e Moças, né? E moças, né? Desenvolvimento integral, corpo, mente, espírito, inclusão social, juventude. Terceiro, Organização Mundial das Bandeirantes. As bandeirantes, ele adota a mesma metodologia do movimento escoteiro, que é empoderamento feminino, liderança, cidadania global. Método escoteiro também. As duas organizações, a 1 e a 3, adotam a metodologia de educação não formal, né? Escoteiro. A Federação Internacional da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho. Ação humanitária, primeiros socorros, paz, Cruz Vermelha em nível no Ocidente, praticamente, e Crescente Vermelho nos países muçulmanos, né? Que o símbolo deles não é a cruz, é a lua,
lua crescente, tá? E também o 4H, né, Head, Heart, Hands, Health, né, que é uma instituição americana que trabalha com a agricultura, ciência, liderança, empreendedorismo jovem, né? Agora, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, o OSB, ele tem sede na Indonésia, mas essa sede ela muda. Uns tempos era na Suíça, antigamente, já foi em Londres e assim por diante, né? Ela, ao longo de acordo com o tempo, as necessidades, eles mudam. Mas o movimento foi fundado em 1906 pelo Lord inglês Baden-Powell. Ele abandonou, Baden-Powell, ele era um militar, ele chegou na mais alta patente militar. Então, e o Lord, esse título Lord, só se dá, é o mais alto título nobre, né, que tem na Inglaterra, né? E ele adquiriu isso. Ele era um militar, mas ele passou a dedicar à educação de jovens. É bem interessante como é que surgiu. Isso é um fenômeno social que é como surgiu essa ONG. A ONG não surgiu porque o Baden-Powell, eu vou fundar uma ONG. Eu vou fundar uma ONG. Não. Ele, como era um militar, ele começou a publicar alguns fascículos, que eram quinzenais, de sobrevivência na selva, né? De como você vai sobrevivência na selva, caça para a sua sobrevivência e vários outros assuntos que eram dedicados para as academias militares, né? Porque naquela época a Inglaterra era um país colonialista ainda, tinha várias colônias espalhadas pela Ásia, né, na África e assim por diante. Mas só que esses livros que eram vendidos nas livrarias da época foram parar na mão dos jovens, em geral, os jovens que estavam lá na sociedade da Inglaterra. E existia muito problema de desemprego, de vícios de fumo e de álcool também na juventude, na Inglaterra, no início do século XX ainda, né? Pra vocês terem uma ideia. E com isso, os jovens em geral acharam muito interessante isso aí e começaram a praticar assim, aleatoriamente. Começaram a surgir vários grupos. Vamos pegar esses livrinhos aqui e fazer um acampamento, fazer uma caça, como fazer uma fogueira, como fazer isso, aquilo. Começaram, explodiu isso aí na Inglaterra, na Escócia e assim por diante, né, no Reino Unido. Aí Baden-Powell, como viu que esse movimento explodiu, mas de uma maneira aleatória, né? Sim, ele ficou preocupado. Puxa, esses fascículos foram feitos para os militares, né? Para você sobreviver num ambiente de guerra, não para um ambiente de paz. Aí ele tomou uma decisão. Eu vou fazer o seguinte, já que foi uma explosão, vamos dizer, viralizou, vamos dizer assim, hoje em dia se fala viralizou esses livros, eu vou adaptar isso para fins somente educacionais das crianças e jovens. Eu sou militar, então, aí ele começou a pesquisar educadores da época, educadores antigos, né? Começou a estudar, pesquisar e criou um método educacional. E tanto que ele foi tão preocupado e queria organizar isso aí, que ele abandonou a vida militar. Por volta dos 55 anos de idade, ele já tinha sido um herói, considerado um herói lá na Inglaterra, no início do século XX. E criou um outro livro que chama Escotismo para Rapazes. Por que para rapazes? Porque na época ele sabia lidar somente com rapazes, não sabia lidar com moças, porque ele era um militar, né? Mas aí ele começou, fez um acampamento experimental com crianças, com jovens, né? Com adolescentes de todos os níveis, nobres, da classe média da Inglaterra e até mais pobres, vamos dizer assim. E esse acampamento foi um sucesso, né? Todo mundo ficou encantado, os pais das crianças adoraram isso, e ele editou esse livro, que é Escotismo para Rapazes. E depois de algum tempo, ele agregou o escotismo à prática para as moças também. E atualmente, ele está presente em 172 países com mais de 57 milhões de membros. E atualmente a UOS mantém um status consultivo na Unesco para projetos ligados à educação, cultura e patrimônio, cidadania e juventude. Então, só para deixar bem claro, ele começou para rapazes, discutindo para rapazes. Aí é até interessante.
Teve um desfile lá na Inglaterra, no início do século, estava o rei, a rainha lá da Inglaterra, tudo, Baden-Powell lá, tudo, e os meninos escoteiros desfilaram. E, de repente, umas moças que já tinham se reunido também furaram a parade, né, o desfile, e entraram também, e se apresentaram lá no palanque, né? E elas reivindicaram, nós também queremos ser escoteiras, né? Aí o Baden-Powell, ele foi humilde, né? Poxa, mas eu lidei a minha vida toda com rapazes, eu não sei lidar com moças. A irmã dele estava do lado e falou, Agnes, então você cuida das moças para mim, porque ele foi, né, humilde, eu não sei lidar com moças. E daí surgiu o movimento das bandeirantes, que é aquela outra organização. Eu mostrei para vocês a terceira Organização Mundial das Bandeirantes, né? Que foi justamente graças a uma reivindicação dos jovens. Então, veja bem, esse terceiro setor movimento escoteiro, que é tão famoso no mundo todo, não é um movimento que surgiu com os adultos. O próprio jovem, é a demanda do jovem que queria aprender todas essas técnicas de acampamento, sobrevivência. Então, ele modificou, colocou um livro, não para dedicado à guerra, mas um livro dedicado à paz, à educação dos jovens, né? Ok? Então, a missão. Vamos colocando aí no chat, pessoal, tá? Contribuir para a educação de crianças, adolescentes e jovens, mediante um sistema de valores baseado na lei e promessa escoteira, para que participem na construção de um mundo melhor, na qual se desenvolvam plenamente e desenvolvam um papel construtivo na sociedade. Essa é a missão global, né, do movimento escoteiro. Esse quadro aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão do movimento escoteiro no mundo. E eu coloquei até também os países e número de membros afiliados, que são associações, né? Então, onde tem o maior número de membros afiliados é a Indonésia, 24 milhões de membros associados. A Índia, 3 milhões e 500, Filipinas, Estados Unidos, em quarto lugar, Quênia também, Bangladesh, Brasil, nós estamos no 19º lugar, já estivemos em 30º e pouco, e está crescendo lenta e gradualmente, 114 mil, né, com dados. Então, ver pelo mundo, nesse mapa mundo, vocês podem ver onde tem esses violetas, é onde existem o terceiro setor de escotismo atuando com crianças, jovens e adolescentes. São 172 países, vejam bem. E, por incrível que pareça, vocês podem perceber que são países de cultura diversa. Indonésia é um país de cultura muçulmana, Índia um país de cultura hinduísta, budista, vamos dizer assim, Filipinas, cultura cristã, Estados Unidos, cultura cristã, Quênia, né, que é na África, cultura muçulmana, Bangladesh, né, Tailândia, que é cultura budista, né. Então, a metodologia educacional serve para todo e qualquer tipo de país e cultura. É lógico que você adapta o método criado por Baden-Powell à sua cultura local, né, ou nacional. E, então, no Brasil, ainda é muito pouco em relação a muitos países, né? Mas ele está crescendo lento e gradualmente, está crescendo porque também é uma questão de recursos. Porque na Indonésia, só para vocês podem perguntar, porque tem tantos na Indonésia, que o próprio governo da Indonésia colocou dentro da educação pública o método escoteiro, é como se fosse uma disciplina a mais, né? Na Indonésia, houve assim, um investimento até de grandes fundações, né, na Ásia, no Oriente, justamente para educacional, né, para melhorar, né, o IDH de cada dos países. Então, os governos investiram, tanto que, por exemplo, na Indonésia, para você se tornar um funcionário público, você tem que ter passado por essa educação escoteira também, né? Nos Estados Unidos, o movimento escoteiro é forte também, porque tem 2.700 membros, mas tem também as bandeirantes, que ele é muito forte lá nos Estados Unidos, tem mais 1 milhão e pouco também. Então, são muito fortes também, mas é um sistema diferente. O método escoteiro, eles repassam até para as escolas particulares, o sistema de franquia. Cada país também adapta para a sua cultura, né? E no Brasil, a gente tem um sistema que é mais assim, que ele sobrevive de uma maneira geral, basicamente
por contribuição dos próprios associados, mas tem muitas demandas, muitas necessidades, tá? Então, nos escoteiros do Brasil, antes de vir a lei das OSC, das OCIPs, foi fundado em 1924, né? E ele já foi considerado de utilidade pública federal e como educação extraescolar, em duas leis federais. Então, ele já é desde aquela época, desde o início do século XX, né? Uma educação de utilidade pública federal, já adquiriu esse certificado antes de surgir todas essas necessidades atuais, né, de você se incluir como município, ele já é de utilidade pública federal. E de educação extracurricular como um complemento à educação, né? É uma educação com valores, com cidadania e assim por diante. Agora, de uma maneira geral, o que é o escotismo? Isso são definições do próprio movimento, tá? É um movimento educacional não formal de jovens, com a colaboração de adultos voluntários, né? Porque, lembra que eu expliquei? Não é um movimento de adultos para jovens, é porque foi fundado, foi criado pela própria demanda dos jovens lá no início do século XX na Inglaterra. É um movimento educacional não formal de jovens, com a colaboração de adultos voluntários, sem vínculo político partidário, que valoriza a participação de pessoas de todas as origens sociais, raças e crenças, de acordo com propósitos, princípios e método educacional concebido por Baden-Powell. Propósito. Qual seria o objetivo, vamos dizer assim? Contribuir que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente de caráter, ajudando a realizar suas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades. Tá? Esse seria o objetivo principal. Princípios são compromissos aceitos voluntariamente pelos integrantes. Compromisso com a espiritualidade, cooperação com os outros, respeito com a natureza, para a construção de um mundo melhor e compromisso consigo mesmo. Tá? E o método educacional escoteiro, idealizado por Baden-Powell, ele tem 5 preceitos, tá? Que é aprender fazendo, vida em equipe, uma formação em equipe, né? Desenvolvimento pessoal, valores expressos na lei e promessa escoteira, e de uma forma que seja atraente, progressiva e variada. Né? Logicamente, vida em equipe, levando em consideração a faixa etária, aprender fazendo. Só que o interessante é que a ONU, no final do século XX, fez uma pesquisa para criar um modelo de educação nas instituições oficiais, no ensino oficial, universidades, escolas públicas. Qual seria o modelo de educação para o terceiro milênio? Que chamou-se Relatório de Lourdes. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão ver esse Relatório de Lourdes de 1996. E eles chegaram à conclusão que o modelo ideal de educação tem que atender 4 pilares, 4 preceitos principais. Aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a aprender e aprender a ser. Vejam a coincidência em relação ao método educacional escoteiro, que é aprender fazendo, aprender a fazer. Vida em equipe, que é aprender a conviver, que todos vida em equipe. Depois eu vou explicar um pouquinho mais no próximo. Desenvolvimento pessoal é você criar ferramentas para que você mesmo desenvolva, é o autodesenvolvimento pessoal, aprender a aprender e aprender a ser, que são os valores que estão expressos na lei e promessa escoteira. Tanto que o secretário-geral do movimento escoteiro foi numa conferência da Unesco falar que concorda com esse relatório Delors, né, que é o modelo de educação para o terceiro milênio, não só concorda, como já pratica há mais de 100 anos. Tá? Então, vamos adiantar aqui que o tempo está indo. Essa é a promessa escoteira, para vocês terem uma ideia, né? Por isso, pela minha honra, fazer o melhor possível, para com que os deuses, para com Deus e minha pátria, ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião, obedecer a lei escoteira. É adaptado para outros países também, né? Cada país tem a sua. Essa aqui é a lei escoteira, que são os valores expressos, que todo escoteiro, desde os seus 11 anos de idade, ele também tem a lei do lobinho, né? Mas fala sobre os valores, que você cria um monte de atividades baseado nesses valores, como um pano de fundo, né? Fala sobre honra, lealdade, fraternidade, né? Cortesia,
Olha essa sexta lei. O escoteiro é bom para os animais e plantas. Isso foi criado no início do século XX. Olha a consciência ecológica desde o início do século XX. Tanto que disse que Baden-Powell foi um visionário, né? Ele criou uma coisa que tem validade para 100 anos adiante. O escoteiro é obediência e disciplina, alegre e sorrir nas dificuldades, é positividade, otimismo, né? Economia e respeitar o bem alheio, e é limpo de corpo e de alma, higiene pessoal, do corpo e também da alma, né? Caráter, moldar seu caráter, né? Aqui tem a estrutura do movimento escoteiro, é a estrutura mundial, nacional, regional e local. Na realidade, essa estrutura mundial, nacional e regional são escritórios e comitês, assembleias, né? O operacional mesmo é o local, é o grupo escoteiro que estão nas cidades, que é o grupo escoteiro local que está nas cidades. No Brasil, são praticamente 700 cidades do Brasil, tem grupo escoteiro, né? Que tem uma assembleia de grupo, uma diretoria e assim por diante. Tá? Eu vou adiantar um pouquinho por causa do tempo. Esse é o organograma de uma unidade local. Ele tem uma assembleia de grupo, que é o órgão que delibera, né? A diretoria, que ele vota a diretoria do grupo, e uma comissão fiscal. Isso é, né, necessário para toda a ONG também, né? Para a OCIP também, né? E tem o operacional, são os lobinhos, são as crianças de 6 anos e meio a 11 incompleto, escoteiros dos 11 completo aos 15 incompleto. Os sêniors são os jovens de 15 completos a 18 incompleto, e os pioneiros são os de 18 anos a 21 anos. E esse conselho de pais são as crianças também fazem parte, assim, ou ajudando, ou entrando como voluntários, né? E eles também votam na assembleia de grupo. E esses pioneiros que já têm 18 anos já exercem a cidadania participando das assembleias, para as decisões, né, para as votações da diretoria, e já começam a exercer essa cidadania participando e votando também na assembleia de grupo, que é interessante, né? E que forma pode ser atuado o voluntário dos adultos, né? Denominação: escotista voluntário, como sócios, né? Aplicação do programa de nós, os escotistas são aqueles voluntários que vão trabalhar diretamente com as crianças e jovens. Se você não quer trabalhar com crianças e jovens, se você gosta da parte de gestão ou da parte de formação, de treinamentos, também você pode atuar na área de dirigente. Como voluntário, você se torna um sócio, tem que pagar uma taxa anual só para o EB, que hoje é por volta de R$ 150, né, para você estar associado, né? Que é gestão do grupo escoteiro, que você trabalha tanto na gestão do grupo escoteiro e também você pode também atuar na linha de formação de treinamento de novos voluntários, né? Você, como pai responsável, você é um voluntário, você é um sócio contribuinte, que ele paga uma mensalidade, e essa é praticamente a maior parte da renda, do rendimento do grupo escoteiro, são os pais que contribuem, que ele levam as crianças e pagam uma mensalidade, que cada grupo cobra uma mensalidade. Uns cobram R$ 20, outros R$ 30, mas é uma coisa bastante acessível, né? Para poder atender as demandas principais, né? As necessidades principais. E os pais também ajudam também em algumas atividades voluntárias, né? E eles votam na assembleia do grupo, né? Existem também até profissionais que são contratados, que são remunerados, mas isso mais em nível regional e nacional, ok? Então, Baden-Powell diz que o mais importante do treinamento escoteiro é educar, isto é, levar o jovem a aprender por si próprio e voluntariamente tudo aquilo que contribui para forjar o seu caráter. E, em termos de carências, para o empresário apresentar para o empresário, quais são as carências que foi feita no meu trabalho de pesquisa? Voluntários, todos os grupos têm carências para estar atuando na linha de escotista, diretamente com as crianças, ou na área de gestão, que são os dirigentes, ou aleatoriamente com apoio em atividades, acampamentos locais, regionais, e assim por diante. Recursos financeiros também é outra carência, materiais de acampamento, transporte em eventos locais, regionais, nacionais e até internacionais, toda essa atender essa logística também, que é muito grande. E às vezes até sedes, porque o escotismo sempre dá preferência a ter atividades ao ar livre, fazer passeios, atividades, mesmo se a sua sede estiver próximo do ar livre, ou dentro de uma área onde tem bastante árvores, na própria sede também ajuda bastante.
E as prefeituras costumam ceder bastante isso para os grupos escoteiros, tá? O impacto social do escotismo, formação de cidadãos ativos e responsáveis, fortalecimento do voluntariado, inclusão e diversidade, educação não formal, complementando a escola, que já está na própria lei federal, né? Consciência ambiental e sustentabilidade e cultura de paz e cooperação internacional. Agora, eu gostaria de apresentar só um vídeo institucional, tá? Para que vocês tenham uma melhor ideia do que é o movimento escoteiro, tá ok? Imagine um lugar onde crianças, jovens e adultos são unidos por um ideal. Um movimento que valoriza as pessoas e que incentiva o desenvolvimento das suas competências. Uma grande fraternidade mundial com membros em diversos países e continentes, aberta a receber pessoas de todas as origens sociais, raças ou crenças. Esse é o movimento escoteiro, ou escotismo, como também é conhecido. Um projeto focado na educação de crianças, adolescentes e jovens, com o apoio de adultos voluntários que buscam contribuir para o desenvolvimento de pessoas e de um mundo melhor. Mais do que apenas participar de atividades semanais, ser escoteiro é estar em harmonia com valores humanos universais que o escotismo promove todos os dias. Vive um programa educativo baseado no método escoteiro, concebido pelo seu fundador, Baden-Powell. Você sabia que o escotismo, com mais de 50 milhões de praticantes, é o maior movimento educacional de jovens do mundo e do Brasil também? E o mais incrível é que todas as unidades escoteiras espalhadas pelo mundo têm o mesmo propósito: contribuir para que o jovem assuma seu próprio desenvolvimento, fortaleça o seu caráter e desenvolva suas potencialidades ao máximo, sejam elas físicas, intelectuais, sociais, afetivas ou espirituais. A ideia central é educar para formar cidadãos responsáveis, que sejam participantes ativos e úteis em suas comunidades. Mesmo sendo aberto a todos, a decisão final de ingressar ou não no escotismo está sempre nas mãos do jovem. Ele tem que se sentir preparado para assumir um compromisso real com os princípios do movimento. Os valores escoteiros inspiram ações construtivas e estão implícitos nos seguintes princípios: compromisso com o aprimoramento da sua espiritualidade, seja ela inspirada em Deus ou em outras convicções. Compromisso de cooperação com os outros e de respeito com a natureza, para a construção de um mundo melhor. E compromisso consigo mesmo. No escotismo, a palavra responsabilidade tem um significado muito mais profundo. Todas as atividades realizadas são apenas um meio, uma forma de colocar em prática todas as competências e valores que queremos desenvolver em nossos jovens. Por isso, sempre que consultados, deixamos bem claro o que é o escotismo: um movimento educacional que complementa os esforços da família, da escola e de outras instituições. A proposta educativa desenvolvida dentro do escotismo é baseada no conceito de autoeducação. Estruturamos um método que trata o jovem como um indivíduo único, responsável e com potencial para desenvolver suas capacidades em todas as dimensões. No método escoteiro, o jovem é guiado e estimulado a desenvolver seu próprio crescimento pessoal de forma progressiva, respeitando as capacidades e o tempo de cada um. Esse caminho é muito gratificante, tanto para os pais quanto para os voluntários, pois é possível ver nitidamente o crescimento de cada um. As atividades práticas e o conceito de aprender fazendo são fundamentais neste processo. O método escoteiro é composto por 8 elementos, cada um com uma função educacional diferente, mas que funcionam de maneira integrada. Vamos ver quais são? Lei Promessa Escoteira. A lei e a promessa são a representação prática dos valores do escotismo, um código para a vida de cada jovem. O compromisso com a promessa e a lei escoteira é o primeiro passo no processo da autoeducação. Aprender fazendo. A aprendizagem no escotismo se dá por meio da experiência, que permite que o jovem conheça a si mesmo e desenvolva sua autonomia e autoconfiança. Sistema de equipes. No escotismo, as atividades são realizadas em equipe. Eles aprendem a confiar uns nos outros e também a reconhecer as virtudes e capacidades de cada um.
Um exercício contínuo que desenvolve a cooperação e a liderança. O escotismo oferece um sistema de progressão pessoal com atividades que possibilitam a aquisição de competências úteis para a vida. As atividades promovem desafios que motivam os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento. Marco simbólico. O marco simbólico é um conjunto de símbolos, temas e histórias que desenvolve o senso de pertencimento, ajuda a transmitir uma mensagem educacional e ajuda os jovens a se identificarem com os propósitos e os valores do escotismo. Natureza. O ambiente da natureza proporciona um cenário ideal para as atividades escoteiras, oferecendo oportunidades de aventura e aprendizagem. Envolvimento comunitário. Trabalhando com e dentro de suas comunidades, as crianças, adolescentes e jovens ampliam seu compromisso comunitário em todos os níveis, seu entendimento intercultural e sua solidariedade. Suporte do adulto. No escotismo, os jovens são inspirados pelos adultos que prestam seu testemunho pessoal e atuam como educadores voluntários. Essa relação é baseada no diálogo e na cooperação e desperta no jovem a confiança e a autonomia necessária dentro e fora do movimento escoteiro. A confiança que o jovem adquire, em grande parte, é fruto das competências e habilidades que ele desenvolve. Um escoteiro que decide aprimorar sua especialidade de primeiros socorros, por exemplo, pode tanto descobrir uma aptidão para uma futura profissão, quanto salvar uma vida em alguma situação inesperada. São exemplos como esse que dão sentido ao movimento, pois nosso objetivo é ensinar atitudes práticas para a vida, orientando para que o jovem seja o protagonista da sua própria vida. Uma criança com 6 anos e meio já pode iniciar sua jornada no movimento escoteiro. O escotismo está organizado em ramos de acordo com as faixas etárias. Cada ramo tem uma ênfase educativa diferente. Os lobinhos, crianças de 6 anos e meio até 10 anos, realizam atividades com foco no desenvolvimento da socialização, da interação em equipe, da descoberta dos amigos e do respeito ao ambiente e pessoas ao seu redor. A transição do lobinho para o ramo escoteiro ocorre entre os 10 e 11 anos de idade. O ramo escoteiro, composto por jovens de 11 até 14 anos, desenvolve atividades que estimulam a autonomia do jovem, a vida em equipe e o encontro com a natureza. Nessa etapa, o escoteiro aprende explorando novos territórios com seus amigos. Entre os 14 e 15 anos, o escoteiro faz a transição para o ramo sênior, uma fase com um foco no desenvolvimento da identidade do jovem. A proposta educativa para essa faixa etária enfatiza o autoconhecimento, a aceitação e aprimoramento das características pessoais. O ramo sênior, composto por jovens de 15 a 17 anos, impulsiona o jovem a tomar decisões e superar seus próprios desafios. O ramo pioneiro é composto por jovens de 18 a 21 anos. Neste momento, ele desenvolve atividades e iniciativas que estimulam a construir seu projeto de vida, de forma que o jovem se posicione perante o mundo, sua profissão, sua família e como o escotismo poderá ajudá-lo nas decisões fundamentais de sua vida adulta. O ramo pioneiro desenvolve atividades e projetos em 4 eixos prioritários: comunidade, natureza, trabalho, viagem. A participação dos adultos voluntários é fundamental para o escotismo. Eles garantem a possibilidade de acolhimento dos jovens, trazendo energia e entusiasmo para que as unidades escoteiras cresçam, atuando em diversas funções extremamente importantes para cada realidade. As famílias dos jovens têm um papel fundamental no movimento. O escotismo não é simplesmente uma atividade semanal. Muito pelo contrário. As unidades escoteiras que mais crescem em todo o mundo têm as famílias atuantes junto aos adultos voluntários, para desenvolver atividades e coordenar o que for preciso, dentro das possibilidades de cada um. A convivência com famílias que compartilham os mesmos valores acaba tornando o escotismo uma extensão das nossas casas. Toda comunidade próxima a uma unidade escoteira local percebe um impacto positivo que os escoteiros são capazes de criar. A força dos jovens com suas famílias agindo em prol de um mundo melhor é expressiva, gerando ações práticas de transformação da realidade local. O trabalho com os jovens tem como objetivo final oferecer à sociedade pessoas construtoras da paz com atitude, integridade e confiança.
capazes de tomar decisões sempre que necessário e de trazer harmonia aos que os rodeiam. Líderes a serviço do próximo, guiados por valores universais, entusiasmados com seu projeto de vida e com o ideal de construção de uma sociedade melhor e feliz. Seja bem-vindo aos Escoteiros do Brasil. Espero que tenha atendido, esclarecido um pouco melhor a questão da responsabilidade social e também o terceiro setor trazer o movimento escoteiro como um exemplo, né? Assim como existem várias outras organizações que estão atuando aí e fazendo a sua parte para a sociedade. Ok?